Gente, vamos seguir aqui. A gente estava até tentando acompanhar o anúncio que estava sendo feito, né? As últimas informações sobre o pacote do carro popular, do enfim anúncio, né? Porque ficou-se nessa semana, nessa especulação por semanas e não tinham batido o martelo, porque é um martelo difícil de bater, porque precisa de dinheiro, né? Então, assim, o governo queria uma coisa, o próprio presidente Lula tinha prometido isso em campanha e estava com dificuldade de arranjar uma forma de colocar isso em prática. E aí o vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a bater isso com o Fernando Haddad. Haddad falou que ia pensar, deram aí uns 15 dias para eles chegarem a um consenso. E aí, basicamente, vai continuar com a retirada de alguns tributos, pelo menos por um período. O carro popular deve cair R$10 mil, um pouquinho menos que isso. O carro popular, que de nada popular tem hoje, né? Ele custa no mínimo 70 mil, 68, ou seja, ela vai para uns R$60 mil. Fora isso, Yuri e Luciana, a Luciana estava até acompanhando mais de perto ainda, né? Esse anúncio que eles estavam fazendo agora, estava ouvindo no carro eles fazendo esse anúncio. Vai ter de avião também, né? Mas o avião não foi anunciado nesse pacote, né? Mas vai ter também uma isenção de impostos aí, alguns impostos, né? De PIS e COFINS, que são outros tributos ali, para tentar reduzir o preço da passagem aérea, enfim, aumentar o acesso. Tá. E essa história do carro de entrada, né? O modelo de entrada dos carros novos é para tentar baixar o preço para menos de R$60 mil. Esse é o benchmark. O objetivo é ter um carro zero que custe menos de R$60 mil. O que foi incluído agora foram os ônibus e os caminhões, né? Isso. Que também vão ter, então, uma certa isenção aí em alguns impostos. Estimular. Isso. Para compensar, o diesel vai subir 11 centavos. O diesel, porque justamente o que eu estava ouvindo é que o governo, quer dizer, o Lula, obviamente, com isso, quer agradar a classe média, quer fomentar a indústria automobilística. Que está ociosa, é verdade. Né? E isso é fomentar também parte da indústria, que a gente sabe que está sofrendo de uma maneira geral. Agora, a questão era a seguinte, você ajudou a automobilística, mas não é só a automobilística que está mal, a indústria, de uma maneira geral, está muito ruim, né? Então, outros setores já entrariam na fila. Então, isso foi uma saída do Haddad para não começar com essa coisa de, olha, vou ter que atender outros setores. Não, é um pacote incluindo transporte de uma maneira geral, né? Não só um tipo de empresa específico, um tipo de indústria. Agora, a reoneração do diesel, por exemplo, que ia acontecer, acho que, se não me engano, só no final do ano, vai acontecer antes para compensar em parte. E aí, os caminhões que serão incluídos agora nesse programa tem uma vantagem. Mas aí você pensa assim, mas e aquela velha treta dos caminhoneiros, né? Que em relação ao preço dos combustíveis, assim, porque são duas coisas diferentes. O cara que vai comprar o caminhão, que aí ele vai pagar um pouco mais barato, ok. Mas e o cara que tá no dia a dia na estrada, né? É complicado isso. É a equação, é o trade-off que você tem que fazer, né? Agora, no fundo, quando esse programa foi lançado primeiro, né, quando foi o vice-presidente, o ministro Geraldo Alckmin do desenvolvimento lançou, eu ainda estava no ar lá na TV. E a gente ficou, e eu cheguei a usar esse termo, a impressão que dava a primeira versão desse plano, desse programa, é que era uma coisa passadista, estava soando embolorado. Não, e muito, a gente até mencionou no ar, eu lembro na época, tem uma coisa até meio personalista do fato do presidente Lula vir do ABC, da indústria automotiva, de ainda ter esse olhar de estimular a economia do país na base da fábrica, sem tirar os méritos da indústria automobilística, falando um cara que foi 3 anos editor de revista automotiva, gosto do setor. Olha, esse lado eu não sabia. Eu trabalhei na Quatro Rodas. Revelações aqui. Só que o programa em si soava muito contraditório, com dois aspectos, né? Primeiro, que é um governo que veio com um discurso do ambiental, da sustentabilidade muito forte. Então, como é que você está querendo defender uma política ambiental diferente do que tinha no governo Bolsonaro, estimulando o carro a combustão, né? Que vai queimar. Transporte individual. Exato, transporte individual. Havia lá, aí trazendo um pouquinho de informação de bastidores, o governo tentou neste programa
tentar criar alguma coisa que estimulasse mais consumo de etanol do que de gasolina. Porque o etanol é um combustível mais limpo, biocombustível, etc. Mas os modelos que eles estavam tentando colocar no programa não chegaram a consolidar. Então, no anúncio, eles falaram, olha, tem que ser o carro que tem mais peça nacional, que tem mais eficiência energética. Mas todos esses carros básicos, eles já têm uma eficiência energética já acima da média do portfólio das empresas. E tem uma segunda contradição, que é o ponto que você falou do dinheiro. Se é um governo que está buscando uma série de meios para aumentar a arrecadação, para conseguir cumprir as metas ali de fiscais, e há um Ministério da Fazenda super engajado em buscar novas receitas, como é que você vai abrir mão de receita na indústria, ainda que tenha um objetivo nobre de aproveitar essa ociosidade da indústria? Metade das fábricas estão paradas, né? Quer dizer, você poderia produzir 100, você está produzindo 50. Tem uma ociosidade, isso é um fato. Mas e isso tem assim, empregos, né? Enfim. Exato. Né? Um monte de montadoras estavam ali com possibilidade de botar o pessoal em férias coletivas, aquela coisa toda. Então, o desafio do governo é conseguir encaixar tudo isso. E por isso que isso é uma coisa, olha, era um programa para carro, agora vai ter ônibus e caminhão, que é para tentar... Agora, E ajambrando tudo na mesma coisa. Pois é, assim, e aí, claro, né, todo mundo tem direito a ter um carro, né, ainda mais uma cidade como São Paulo. Eu tô tirando a questão do meio ambiente, né, de lado, deixando de lado. Mas quem pode ter um carro, né? A gente não precisa ser hipócrita aqui pra falar, não, a gente, é muito mais fácil você ter um carro numa cidade como São Paulo, tal, não sei o quê. Aí a pessoa, ela tem um sonho de ter um carro popular, o sonho da casa própria, né? Do carro popular. De fato, um programa como esse, ele vai realizar esse sonho, ou ele é só uma pequena ajuda diante dessa realidade que pode ser utópica para alguns? E eu acho, enfim... Sim, a situação é muito ruim, né? E mesmo você abaixando o preço, quem é que tem 60 mil, 70 mil, que 80 mil, que já é muita coisa para dar no carro. Tem crédito para o financiamento num momento Mas de o que também está sendo revisto agora pelo governo, né? Acho que hoje também o Haddad anunciou, né, que pessoas que têm dívida até... ainda eles estão trabalhando naquele desenrola, que é aquele programa para renegociar as dívidas das pessoas. Para liberar crédito para as pessoas, né? Mas também eles já deram algumas informações. Então, sim, a ideia é que quem tem uma dívida até R$100 seja perdoado, não precisa pagar esses R$100. Isso. E as instituições vão ter que fazer o leilão. Mas é difícil modelar esse negócio, não é fácil. Né? E justamente para dar crédito para as pessoas, só que aí depende do juro também, que é a questão que o próprio Lula colocou. As pessoas não podem financiar e sempre comprar um carro financiado, porque ninguém tem 60 mil para dar ali, né? Mas o juro continua a mesma coisa. Então, enfim, não sei. Não, é muito alto, né? Absurdo. Mas, Luciana, você falou uma palavra que é chave numa das questões políticas desses anúncios todos, que é classe média. Né? Lembrar como foi a eleição. Né? Até, né? E isso a gente cansou de ver nas pesquisas ali que a gente faz, que diversos institutos fizeram, né? E se você pegar pelo mapa de votação Bolsonaro e Lula em 2022, até 2 salários mínimos é um eleitorado majoritariamente lulista. Sim. E esse eleitorado entre 2 e 5 salários mínimos, que é quem pode ter o sonho do carro próprio, né? E de querer trocar de carro, essa coisa, esse sonho bem classe média, é ele que não está conseguindo chegar nisso. E que não votou no Lula, votou muito mais no Bolsonaro do que no Lula, e que o governo agora tenta fazer uma série de acenos.